Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O tema do nosso estudo nesta manhã é o amor, o esforço do prazer cristão. É o capítulo 4 do nosso livro aí que nós estamos estudando. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Amém. Nós estamos estudando aqui esse livro, que a ideia principal desse livro é que a busca do prazer, da alegria, não é pecaminosa, não é errada. Ou seja, esse impulso que nós sentimos por buscar ter alegria de verdade, foi Deus que nos criou e nos fez assim, para que a gente possa se regozijar em Deus, para que a gente possa ter alegria em Deus. Então essa é a ideia principal do livro. E hoje nós vamos aplicar esta ideia, essa tese, essa verdade, para o amor. O que é o amor de fato, o que a Bíblia ensina o que é amor, e como a gente pode ser feliz e ter prazer amando. Que é o projeto de Deus para nós, é esse. Como nós podemos experimentar a verdadeira alegria amando. Então a primeira coisa que no capítulo 4 o autor vai tentar explicar, e eu vou tentar explicar hoje aqui, é essa expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 5 que nós lemos. O amor não busca os seus próprios interesses. Ora, quando eu vou adorar a Deus, eu vou interessado em ter alegria, se eu vou servir a Deus interessado em ter prazer, então eu tenho algum tipo de interesse. Então, quando Paulo fala assim, não busca os seus próprios interesses, que interesses são esses que o amor não busca? Porque sempre eu ouvia isso, falar assim, o amor de Deus é desinteressado. O amor de Deus não pode ser desinteressado. Se ele me ama, ele é interessado em mim. Se eu amo uma pessoa, eu sou interessado naquela pessoa. Se eu amo a minha mulher, eu tenho interesse nela. Então o amor não pode ser desinteressado nesse sentido. Então o que Paulo quer dizer quando diz que o amor não busca os seus próprios interesses? Porque o amor de Deus é um amor interessado. Deus é interessado em nos salvar, em nos trazer para perto dele. Ele não nos quer longe dele, ele quer próximo dele. E a ideia é essa, que ao servir a Deus e ao amar, a gente tem que estar interessado em alguma coisa. E a Bíblia inteira nos exorta que nós devemos ter o interesse certo, ele não pode ter o interesse errado, que é isso que o apóstolo Paulo está falando. Os seus próprios interesses são os interesses pessoais, egoístas. E aí que o livro às vezes se torna um pouco
pessoal comentou que às vezes é complicado entender o livro, né? Porque ele se torna um pouco filosófico, essa coisa da motivação, da ideia, né? Às vezes complica um pouco. Então o amor, o interesse próprio eu vou abrir mão do que eu quero para o bem do outro. Mas ao fazer isso, você vai descobrir um prazer e uma alegria em fazer isso. Que esse é o prazer que a Bíblia fala, é o prazer que Deus fala. Esse é o interesse. Então tem o interesse pecaminoso, o interesse egoísta, e tem um interesse maior que deve permear a nossa vida, que é a alegria de servir a Deus e servir o próximo. Que ao abrir mão de algo por alguém, eu tenho que estar interessado no bem dele, na alegria dele. Esse é o maior amor. Essa é a alegria de quem ama. A alegria de quem ama é a alegria do outro. A alegria de quem ama é servi-lo. E de que até o amor sem esse interesse não serve para nada. Aí tem um outro versículo que eu li, que é um versículo interessante, que é o versículo 3 de 1 Coríntios 13. Ele diz assim: se eu distribuir os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, quer dizer, existe um proveito, existe um ganho em servir, em amar. Quer dizer, se eu estivesse fazendo com amor, eu ia ganhar alguma coisa. Há um ganho em amar, há uma recompensa em servir, há um proveito em fazer o bem. Porque a noção filosófica que a gente pensa é mais ou menos o seguinte: não, eu tenho que fazer o bem só por fazer o bem. Eu tenho que servir a Deus só por servir a Deus. Eu não tenho que ter nenhum outro interesse. E o que eu estou explicando aqui nesse livro, que esse livro muda, não. Você tem que ter um interesse. O interesse é a alegria que resulta de servir a Deus. É a alegria de servir o próximo. Que não é errado, a Bíblia fala de recompensa, a Bíblia fala de ganho, a Bíblia fala de galardão, e nós vamos ver hoje vários textos que falam isso. Então isso não é errado. Você fazer algo buscando o prazer desse algo, você servir a Deus buscando o prazer de servir a Deus, você se dispor a servir alguém para experimentar a alegria de servir alguém. Não é errado esse interesse, essa motivação. Todo esse livro ensina isso. Nós precisamos ser cristãos hedonistas. Hedonistas é cristãos que buscam o prazer verdadeiro em Deus, em tudo que a gente faz, até no amor. Até no amor. Essa é a ideia principal e é o que a Bíblia mostra e às vezes a gente não observa. Abra um texto bíblico do Velho Testamento, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é certo. O que é que teu Deus pede de ti? É um versículo bom para você decorar esse Miqueias 6, 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e quer que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o seu Deus. Está difícil achar, só ouço o que eu falei, né? Ames a misericórdia. Quer dizer, a gente não tem só que ser misericordioso, a gente tem que amar a misericórdia. A gente tem que amar fazer isso, a gente tem que amar gostar disso. Colocando em termos práticos aqui, em termos práticos. Quando alguém coloca no coração assim, eu vou fazer o bem para os outros, mas essa pessoa não tem o amor de Deus, a presença de Deus dentro dela, e aquela pessoa começa a servir o outro, mas ela está servindo não na força de Deus e na alegria de Deus. Ele não está amando aquilo ali, está fazendo aquilo porque acha que é uma obrigação que tem que fazer. Essa pessoa, aos poucos, vai ficando amargurada, vai ficando triste, vai ficando magoada,
porque ela não está fazendo aquilo motivado pelo amor e não está tendo alegria naquilo. Tem muita gente assim, que faz aquele negócio porque eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar os necessitados. Mas ela não ama aquilo. Ela faz por obrigação, por um dever. E com o tempo o miserável do necessitado é ingrato, fala mal dele, reclama dele. Aí a pessoa começa a falar assim, começa a fazer aquilo, mas começa a ter raiva, começa a ficar amargurado, magoado. Porque a motivação principal, que é a alegria em Deus, que é o amor em Deus por servir, não está sendo o principal. A ideia é essa: quem serve, quem ama, tem que ter um interesse. O interesse é a alegria de amar. Quem serve, quem ajuda o outro, tem que ter um interesse. O interesse é o prazer de Deus, de estar em Deus, de servir a Deus, e não necessariamente das pessoas. Você tem que ser misericordioso, mas não apenas isso, você tem que amar a misericórdia. Você tem que amar e gostar desse negócio, e fazer isso por um simples amor. Então, há um ganho em amar, há um ganho em servir a Deus, há um proveito, e o amor nos fala disso. No versículo 6, também tem de 1 Coríntios 13, volta lá, diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Eu já vi muitos livros que dizem que o amor não é um sentimento, o amor é um ato da vontade. De fato é isso, mas não é só isso, o amor também é sentimento. E o amor se regozija, o amor se rejubila, o amor se alegra, isso é sentimento. Então a gente precisa ter o amor como um ato de vontade, mas o amor também como um sentimento dentro de nós que nos motiva a fazer as coisas, que nos motiva a servir. 1 Tessalonicenses 2,19. Abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 2,19. Primeira Tessalonicenses 2,19 diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O amor de Paulo para com aqueles irmãos não é um amor desinteressado, é um amor interessadíssimo. Paulo diz: vocês são a minha alegria, vocês são o fruto do meu trabalho, então vocês são a minha alegria, a minha coroa, o meu gozo, o meu regozijo. Então o amor tem interesse na pessoa que ama, e a pessoa que ama é o motivo da alegria. É o proveito, é o ganho. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor não busca os seus próprios interesses, são os interesses pessoais, egoístas. Mas o interesse de quem ama é a pessoa amada. O interesse de quem ama é a pessoa amada. E a pessoa amada é a alegria de quem ama. E Paulo, no seu ministério, diz: aquela igreja de Tessalônica é a alegria dele. Ao amar, você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ter alegria no amor. Ao servir, ao ajudar, ao se dispor, a gente tem que ter uma motivação. Eu estou fazendo isso para ter mais alegria de Deus no meu coração. Essa é a motivação, essa é a ideia. Como no domingo passado eu falei que ao adorar a Deus, a gente tem uma motivação. Ter mais prazer em Deus, ter mais alegria em Deus. Quanto mais a gente prova dele, mais a gente quer dele. Então a adoração não é desinteressada, a adoração é interessadíssima. E ao orar, eu estou interessadíssimo em experimentar a presença de Deus, porque a presença de Deus vai encher o meu coração de paz. E esse desejo meu pelo prazer
Foi Deus que colocou. O problema é que a gente canaliza isso para os lugares errados. Eu falei que o pai da psicanálise, o Freud, falava que todo ser humano tem duas pulsões essenciais. A pulsão da morte e a pulsão da vida. Isso é o que a Bíblia chama a pulsão para Deus e a pulsão para o pecado que nós temos. A própria psicanálise mostra o que a palavra diz. Mas se a gente canalizar essa pulsão nossa para o meio certo, que é Deus, a gente vai perceber que foi para isso que nós nascemos, para experimentar a alegria verdadeira, o prazer verdadeiro em Deus. E isso agora no âmbito horizontal, que é o amor que nós estamos falando aqui. Então, para deixar isso mais claro, o autor faz uma definição do que é amor no entendimento dele. Amar ou amor é transbordar de alegria em Deus, que atende alegremente às necessidades dos outros. Isso é o amor. Transbordar de alegria em Deus, que atende alegremente às necessidades dos outros. Aí há um texto bíblico que vai mostrar esse amor em ação, um exemplo, que é 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 4. Esse texto eu quero que você abra, que vai mostrar como é esse amor em ação. 2 Coríntios 8, verso 1 a 4. Os irmãos da Macedônia. Paulo está fazendo uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que estão passando necessidades financeiras, materiais. E Paulo sai fazendo uma coleta entre as igrejas para ajudar aquela igreja que está passando por uma grande crise econômica. Então, chegam os irmãos da Macedônia e Paulo vai contar. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Amém. 4 características desse amor dos irmãos da Macedônia. Primeiro, esse amor é fruto da graça divina. Paulo diz: faço-vos conhecer a graça de Deus concedida àquela igreja. Amar, servir, dar ajuda é uma graça. É uma graça. É obra de Deus a pessoa ajudar o outro dessa maneira, tão prontamente, é fruto da ação do favor imerecido de Deus no coração daquela igreja. Quando a gente contribui, quando a gente ajuda o outro, é graça. É uma graça que pouca gente quer, né? Senhor, me dá a graça de eu ajudar muita gente, de eu dar o meu dinheiro, de eu dar o que eu puder. Eles estão falando isso. Paulo, deixa a gente ajudar. É fruto da graça. O amor verdadeiro é fruto da graça de Deus. O amor como Deus quer é obra de Deus em nós, que a gente não merece, mas Deus deu. Segundo, a graça de Deus na vida daquela igreja encheu aqueles irmãos de alegria, de profunda alegria, no versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Eles ficaram cheios de alegria. Os caras são pobres. São pobres. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, é uma região pobre. Manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo não está falando aqui que eles enriqueceram materialmente. Eles ficaram ricos na generosidade. E a profunda pobreza deles continuaram pobres, né? Eles não conheceram a campanha do Edir Macedo, né? Do gafanhoto nunca mais. Não conheceu essa campanha, eles continuaram pobres. Eles não prosperaram materialmente, prosperaram interiormente e espiritualmente. Mas eles fizeram isso com grande alegria. A graça nos ajuda a dar com alegria. Ele vai falar disso aqui.
com grande alegria eles fizeram isso. Quer dizer, servir o outro não pode ser motivo de tristeza, de irritação, de murmuração. Ajudar o outro não pode ser você fazer isso de má vontade, mas fizeram isso com grande alegria, com grande alegria. E no mesmo versículo diz que essa graça de Deus neles fez com que eles transbordassem em generosidade em favor do outro, para atender a necessidade dos outros. Porque eles testemunham na medida de suas posses, versículo 3, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Voluntários. Eles se dispuseram a ser voluntários. Vamos ajudar, queremos ajudar, podemos ajudar, vamos fazer isso. Foram voluntariamente fazer isso. Não é aquela coisa de ficar insistindo. Vamos, dê, vai, entrega, né? Faça alguma coisa. Voluntariamente. Eu no passado eu já forcei muito o povo a dar, a servir, a fazer as coisas na igreja. Depois eu vi que isso tudo é obra da pressão pastoral, né? Tem muita igreja que funciona na base da pressão. Enquanto o pastor está pressionando, o povo está fazendo. Na hora que o pastor para, o povo para. Isso não é obra da graça. A obra de graça é voluntária. A obra da graça é Deus no coração, impulsionando e motivando as pessoas. A obra da graça faz com que a pessoa se disponha alegremente, gratamente no coração, ter o privilégio de servir. Porque no fim das contas, a gente deveria agradecer a Deus por aceitar a nossa oferta, o nosso dinheiro, a nossa ajuda na obra de Deus, porque tudo isso é graça. Você não merecia que Deus aceitasse o seu dinheiro, o seu recurso, ou que Deus usasse você para abençoar outra pessoa. Mas a graça, a misericórdia de Deus nos usa para que a gente seja útil aos outros, que sejamos úteis ao outro, úteis a Deus nesse mundo aqui, sejamos parceiros de Deus nesse mundo. Então é voluntariado, é a obra da graça voluntariamente. E a quarta característica, eles imploraram para sacrificar os seus recursos pelos irmãos de Jerusalém. No versículo 4, eles pediram-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles insistiram, falaram, Paulo, nos deixa ajudar. Talvez Paulo falou assim, não, mas vocês já são pobres. Não, mas nós queremos ajudar além das nossas posses. Nós queremos participar desse privilégio de ajudar alguém. Você tem que dispor para que a pessoa abrir para que eles ajudem. Então eles imploraram a Paulo para poder fazer isso. Quem ama se sacrifica alegremente pelo bem dos outros. Quem ama abre mão dos seus bens alegremente para abençoar os outros. Essa é a ideia do que é o amor na Bíblia. O amor não é aquela pressão, não é aquela coisa obrigada, mas é algo espontâneo, voluntário, alegre, que a pessoa se dispõe, faz isso, como esses irmãos da Macedônia, em extrema pobreza, em extrema necessidade, imploraram ao apóstolo Paulo para poder ajudar aqueles irmãos ali. Igual um pastor uma vez me perguntou assim, se na sua igreja tiver uma viúva bem pobrezinha, e ela mal tem condições de se alimentar, e ela quer dar uma grande oferta lá, entrega a oferta para você, e você sabe que ela vai precisar daquilo ali, você aceita essa oferta ou não? Ela está precisando, ela vai precisar daquilo, mas ela trouxe aquela oferta, entregou para você na sua mão, e você pega aquilo ali, você sabe que ela vai precisar, você aceita ou não aceita? Você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Porque ao não aceitar a oferta de alguém, você está tirando dela o privilégio dela participar. Agora, como pastor, você tem a obrigação de sustentá-la, de ajudá-la, mas você não pode tirar de ninguém o privilégio de contribuir. Se ela faz isso voluntariamente, é porque Deus está agindo no coração dela. Então, e tem gente, a maior alegria é contribuir com o reino de Deus. E se você nega a essa pessoa o privilégio de participar, você está negando uma bênção, uma obra de Deus, que a pessoa está fazendo aquilo voluntariamente, não forçado, não obrigado. Então, todos têm esse privilégio de contribuir, até o mais pobre como o mais rico. E muita gente pobre dá mais do que muita gente rica. E muita gente pobre
o básico que ela tira, às vezes ela dá mais do que muitos que têm de sobra. E aqui os irmãos da Macedônia fizeram isso. Esse é um exemplo do que é o amor no Novo Testamento, do que é o amor na palavra de Deus, você fazer isso com bastante alegria. Se você passar um capítulo aí, no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que está falando aqui? Deus se alegra, Deus ama a pessoa que o serve com alegria. É o caso da adoração que eu falei. Não adianta você realizar algo para Deus obrigado, forçado, mas você faz com alegria, é o que o Senhor se alegra. O sujeito chega aqui, né, põe lá o valor na oferta, conta até o centavo e vem aqui, fica naquela, será que eu coloco, será que eu não coloco, né? Aquela pressão, será que eu contribuo, será que eu não contribuo? E a Bíblia fala, é com alegria, é com disposição, é com a alma transbordante, né? Eu li uma vez uma entrevista do pai do jogador Neymar, que é da igreja evangélica, acho que é da igreja batista, e primeira vez que o Neymar ganhou, aumentou o salário dele, o salário foi lá para cima. E aí perguntaram para o pai dele, assim, que administra, o senhor vai dar o dízimo? Perguntou se ele dava o dízimo antes. Falou, não, eu sempre dou o dízimo. Mas e agora? Olha quanto que ele ganhou. Isso que foi para 500 mil. O senhor vai dar 50 mil? Aí ele respondeu assim, rapaz, é preço de um carro. Não, mas dá logo, não posso nem pensar nisso, é a minha mulher que dá. Então ele falou assim, eu tenho que dar logo esse dinheiro, se eu pensar muito eu não dou. Você entendeu? Ele pensar no valor que era a primeira vez que ele pegou uma bolada, se ele fosse pensar bastante ele não ia dar. Ele tinha que dar rapidamente. Essa é a coisa do nosso coração, de ser egoísta, né? De quando você vê um grande valor, você pensar 2, 3, 4 vezes e às vezes dá com má vontade. O que Paulo está dizendo é que Deus quer que você dê com alegria, com voluntariedade, rapidamente, e se alegrar nisso, falar, obrigado Senhor, porque o Senhor usa o meu recurso na tua obra, o Senhor usa aquilo que eu tenho para o teu reino, para aquilo que é eterno, para aquilo que dura para sempre. Essa é a intenção, meu irmão. Esse é o amor. Esse é o amor. No Novo Testamento, se a gente fala assim, o Antigo Testamento, o dízimo é do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem dízimo, e é verdade. No Novo Testamento o dízimo é sempre o mínimo. No Velho Testamento é o máximo, no Novo Testamento é o mínimo. No Novo Testamento é apenas o básico disso, porque o Novo Testamento ele exige a sua vida, a sua dedicação, tudo que você tem. No Novo Testamento você vai ver os exemplos, vai dar tudo que tem. E dá isso alegremente, porque Deus já nos deu o principal. Essa é a ideia, porque até o dízimo sem amor não aproveita nada. Se o seu dízimo for sem amor, e aí uma grande parte do dízimo é sem amor, não? O dízimo era a base do medo, da troca, da barganha. Se o dízimo for sem amor, não aproveita para nada. Você perdeu o aproveito da coisa, o ganho da coisa. Qual é o ganho? É a alegria que vem de servir, é a alegria de cooperar. Diante da lei. Amém, amém, diante da lei, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 23. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 23. Diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria.
porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, eu não vou encontrar com vocês porque eu vou triste. E ao estar triste, eu vou entristecer vocês. E se vocês ficarem tristes, quem é que me alegrará? Ou seja, Paulo está dizendo, eu quero ir aí para alegrar vocês, porque a sua alegria é a minha alegria. Esse é o amor, Paulo fala, eu estou tão irado com vocês, a igreja de Corinto, que se eu for aí, vocês vão sofrer, então eu nem vou. Eu vou deixar passar a minha tristeza, porque eu não quero causar tristeza em vocês. Porque a tristeza de vocês é a minha tristeza, e a alegria de vocês é a minha alegria. Essa é a motivação do amor. Quem ama se alegra na alegria do outro. Quem ama se entristece na tristeza do outro. No versículo 4 ele diz que chorou, derramei lágrimas por vossas causas, por causa de vocês, porque a minha carta entristeceu vocês, porque vocês ficaram tristes, eu fiquei triste com isso e chorei. O que é a tristeza no amor? É a tristeza do outro, é a suspensão da alegria por causa da dor do outro. Então, o amor se alegra na alegria do amado, e o amor chora quando o outro está sofrendo. Isso é o amor que a Bíblia fala. Agora, vamos em outro texto, Atos 20 e 35. Tem muitos textos bíblicos. Atos 20 e 35. Paulo se despedindo. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Perceba o que nós estamos ensinando. A palavra bem-aventurado é feliz. Mais feliz é dar do que receber. Na perspectiva bíblica, você ganha servindo. O que você ganha? A felicidade de dar. Que servir, que dar, que ser generoso, traz alegria e felicidade. Traz o prazer de Deus. Na perspectiva bíblica, a pessoa que serve os outros é a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa que se dispõe é a mais feliz do mundo. É a pessoa que faz isso. Quer dizer, essa é a alegria da Bíblia. Quer dizer, o hedonista cristão é o que abre mão de muita coisa para apenas servir. E você vai ver isso na história da igreja. E faço propaganda de novo. Terça-feira eu vou começar a mostrar vários personagens da história cristã que, do ponto de vista mundano, foram miseráveis, ou seja, não tinham recursos. Abriram mão de muitas coisas para servir, para amar e para se dar pelos outros. Agora pergunta para esses homens e mulheres de Deus, esses santos de Deus, se eles foram felizes. Eles transbordavam de alegria, eles regozijavam na alma. E se você olhar, esses homens foram muito mais felizes que o Bill Gates, que o Rockefeller, que os Onassis, que a maioria se mataram, que os Kennedy, que tiveram tudo, mas foram miseráveis. Agora, quem abre mão de tudo por amor e serve e se entrega e vive servindo e amando com a motivação certa, essa pessoa tem um prazer na sua alma que nenhum prazer do mundo tem. E o que Jesus falou é verdade, é feliz, dar, se entregar, servir, é muito mais feliz do que a pessoa egoísta, miserável, suvina, avarento, que só pensa nela. Esse é um desgraçado. Uma vez eu vi um missionário falando, nunca tenha pena de nós, nunca tenha pena de mim, eu tenho
Amém. E eu já conheci muitos missionários, e quando eu conheço uns que ficam choramingando, eu falo, vai em paz, eu não vou te ajudar em nada. Eu conheci alguns assim, né? Fica só reclamando, não, vai em paz, desiste do campo. Agora eu já conheci uns, o cara está lá na faixa de Gaza, e hoje nós vamos falar dos cristãos perseguidos. De vez em quando os caras pegam ele e ficam arrancando a unha com alicate. Bota ele no saco e põe uns baratas dentro, quando ele é torturado, para negar a fé. E ele fala assim, agora pergunta para mim se eu quero sair de lá. Eu quero morrer lá, porque a minha alegria, como os apóstolos apanharam por causa de Cristo, e se regozijavam, obrigado Jesus por ter apanhado em teu nome. Nós apanhamos no teu nome, obrigado, porque nós não somos masoquistas, mas porque nós somos dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Por isso nós nos regozijamos. Atos capítulo 5. Então servir, dar, se entregar, é muito mais feliz do que quem vive só para acumular, só para receber, só para encher. Isso não traz a alegria verdadeira. Então, quem foram os homens mais felizes do mundo? Foram os maiores santos, os mais santos, os homens mais santos de Deus. Pergunta para a Madre Teresa de Calcutá, quando ela pegava aqueles moribundos lá, fedidos, cheios de verme, 30 anos sem tomar um banho, pegava e dava banho nele, e ajeitava, e arrumava, e cuidava dele. Pergunta para ela se ela queria outra vida. Pergunta para os homens e mulheres de Deus na história que fizeram isso. O Dr. Paul Brand, que foi cuidar dos leprosos na Índia, cuidava dos leprosos. Pergunta para ele se ele queria trocar. A maioria deles, David Livingstone, que foi para o interior da África, ou o Albert Schweitzer, que tinha doutorado em música, doutorado em filosofia, dava aula, ou Henry Nowen, que era professor de Harvard, e largou tudo para cuidar de deficiente mental. Pergunta para eles, onde é que eles eram mais felizes? No topo do mundão, mas amando e servindo o necessitado e encontrando a verdadeira vida. Mais feliz é dar do que receber, disse o Senhor Jesus. E quem vive assim, experimenta a verdadeira felicidade. Essa é a ideia bíblica, esse é o valor da palavra, isso é o que a Bíblia nos ensina, que quem serve tem que gostar de servir e amar servir. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2. Fala dos presbíteros. 1 Pedro 5, verso 1 e 2. Versículo 2 só, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Está falando dos pastores, dos presbíteros. Você tem que servir de boa vontade, espontaneamente, de boa vontade. Quem serve tem que amar servir e fazer isso prontamente, rapidamente, e que gosta de fazer isso, entendeu? Se gosta de fazer isso. Quando você tem um chamado, uma vocação, um ministério, você tem que gostar de fazer isso. Agora eu quero concluir, eu vou pular aqui algumas coisas que o tempo está passando, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim. Vou ler só o 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus suportou a cruz por causa de quê? Em troca da alegria. Então até Jesus tinha interesse quando foi para a cruz. Quando Jesus suportou ali o Getsêmani, chorando, qual é a intenção dele? Em troca da alegria. Perceba que a nossa tese é essa, nós devemos ter uma motivação. A nossa motivação é a alegria, é o prazer, essa é a recompensa de quem serve. O cristão tem uma promessa de recompensa, de galardão, e essa promessa é a alegria, o prazer que vem de servir e de se dar. Jesus suportou a cruz
em troca da alegria. A alegria de ver os salvos. Lá em Isaías 53, né? Ele verá o penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Qual é o penoso trabalho da sua alma? Os redimidos, os salvos. Ele se alegrará na alegria do Pai, que ele foi obediente, foi fiel em tudo até a morte. Ele se alegrará pelo que Deus o ressuscitou, ele exaltará, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse. Essa é a alegria de Jesus. Então não é errado você ter uma motivação. Qual é a motivação? Eu sirvo a Deus não por nada, eu sirvo a Deus pela alegria de servir a Deus. Eu amo pela alegria que Deus me dá ao amar, pelo prazer que eu tenho em servir. A recompensa de quem ama é se tornar uma pessoa que ama. E quem ama experimenta essa alegria, esse prazer, esse regozijo da alma de servir, de se alegrar. Isso é obra da graça, é obra do Espírito Santo em nós. Se você voltar, eu falei que era o último versículo, mas tem mais um. Hebreus capítulo 11, volta uma página, Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O galardão. O problema nosso, que nós estamos estudando, é que o ser humano, ele se satisfaz com pouca coisa. Qualquer riquezinha do Egito, ele já fica admirado com aquilo. O problema nosso é que a gente se contenta com muito pouco. A riqueza do Egito já está bom. Agora Moisés contemplou as riquezas de Cristo. E por causa das riquezas de Cristo, renunciou à riqueza do mundo do seu tempo, que era o palácio de Faraó. Por causa da riqueza maior de Cristo, ele renunciou tudo aquilo. Então o cristão tem um alvo, tem um prêmio, tem uma recompensa, tem um galardão superior a todo mais. E nós devemos ser motivados por isso, que ao fazermos isso, esse galardão já começa a agir dentro de nós. Ao amarmos a Deus, nós vamos provando mais de Deus e mais do seu amor. E o amor de Deus nos puxa para amar mais. É uma ferida que dói e não se sente. É uma busca que você vai sentindo. Quanto mais você tem de Deus, mais você quer de Deus. Quanto mais você ama, mais você quer amar. Por isso que esses santos de Deus do passado e do presente, que se dedicaram ao Senhor, eles tinham uma motivação inquebrável, indestrutível, que eles eram motivados por Deus. O cara vai, ajuda um, ajuda o outro, serve, e daqui a pouco ele é perseguido, daqui a pouco acaba com o que ele está fazendo, mas ele não consegue parar de amar, ele não consegue parar de servir, ele não consegue parar de ajudar, porque é uma força, é um poder dentro dele. Isso é o amor cristão. E quem faz isso tem esse grande prazer. Ele chora, ele sofre, ele faz sacrifícios, mas dentro dele tem um poder interior que o está sempre motivando e está sempre lhe trazendo alegria. Então a alegria às vezes não é nem ver o outro, mas é a alegria simplesmente de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus. É essa ferida que a pessoa está sempre buscando em Deus, essa cura que nós sentimos, esse prazer de servir. Então, o amor cristão tem um interesse. O amor verdadeiro tem um interesse. E o amor verdadeiro busca algo, tem um alvo, tem uma recompensa. Não é da pessoa que você ajuda, não é do outro, mas é de amar. É de provar mais de Deus enquanto você ama. Amém? Eu já vi muita gente, encontrei até alguns pastores frustrados, porque eu dediquei tanto àquela igreja e ninguém reconheceu, porque estava focalizando no alvo errado, na recompensa humana e não na recompensa divina. Estava fazendo aquilo com interesses. Aí é o interesse que Paulo diz que o amor não procura. Mas quando você faz por amar, você ama a pessoa, porque é isso que Deus mandou eu fazer, e ao amar, eu estou me tornando aquilo que eu devo ser, uma pessoa que ama. E quem ama tem prazer em amar, e quem ama tem alegria em amar. E quem ama sofre, porque o amor sempre sofre, sempre traz dor, mas você sempre continua amando. Você sempre continua amando.
Você não diz para um filho, agora não vou te amar mais, você me fez sofrer. Você sempre vai sofrer, porque você ama. E assim deveríamos ser, assim deve ser o cristão. Paulo sofreu muito, apanhou, mas pergunta para Paulo se ele ia deixar de pregar o evangelho. Pergunta para Paulo se ele ia deixar de amar os outros. Pergunta se ele ia deixar de servir. Pergunta para John Bunyan, quando estava preso lá, ficou vários anos, se ele iria abrir mão daquilo. Pergunta. Pergunta para alguns desses cristãos aqui que a gente vai orar hoje à noite, os cristãos perseguidos. Por que você não abre mão? Por que você não morre? Aquele irmão que está vivo hoje lá na China, que escreveu o livro lá, o homem sofreu torturas terríveis, o homem ficou sem comer 40 dias, e ele sai da cadeia e volta a pregar o evangelho, volta a amar. Por que ele faz isso? Ele tem uma ferida dentro dele, ele tem um amor dentro dele. Quem foi alcançado pelo amor não consegue deixar de amar, e faz isso, e o prazer de quem ama é a alegria de amar, é o prazer de servir a Deus, e assim deveria ser. Aí você fala, mas pastor, eu estou longe disso. Eu também estou longe, As minhas aulas aqui é para nos inspirarmos a buscar em Deus. Senhor, me ajude a ter esse amor, me ajude a mudar os meus heróis, né? Quem são os heróis desse tempo? Os heróis desse tempo são essas celebridades fúteis, vazias, é a revista Caras, né? Esses são os heróis do nosso tempo. Fica mostrando lá, são os heróis do nosso tempo. Se a gente mudar um pouco os nossos heróis e conhecer um pouco dessa gente que foi feliz de fato, não gente que precisava ficar tomando remédio para dormir, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, mas vai conhecer um pouco dos santos de Deus que amaram e que amam hoje. Olhe para eles e olhe para o coração deles, vê se lá tem amargura, vê se lá tem revolta, vê se lá tem murmuração. Não, lá tem prazer. Prazer. Terça-feira eu vou começar a falar de alguns desses homens e mulheres. E eu quero que você venha estudar aqui. Franco Laubar, Santo Antão, foi um santo, Santo Agostinho, São Francisco. E eu vou falar de outros mais. E outras pessoas na história da igreja que viveram mais perto de Deus, experimentaram o amor de Deus de maneira tremenda. Pergunta para eles se eles foram felizes. Quando eles morreram, pergunta para eles se eles se arrependem de algo. Ah, eu me arrependo que eu não tive isso, eu não comprei aquele carro, eu não comprei aquela casa. Pergunta para eles. Você vê um coração se derramando de alegria e regozijo. Esse regozijo, completamente, totalmente, que faz isso espontaneamente, com grande alegria na alma e no coração. Que o Senhor nos ajude a amar verdadeiramente, a amar com o amor de Jesus e experimentar o prazer que Deus dá para aqueles que amam. Amém? Porque muito mais feliz é dar do que receber. Amém?